Nosso convidado, porque é importante ouvirmos o professor Thiago Maia, porque sábado tem uma decisão de Libertadores da América em Guayaquil e hoje o governo equatoriano decretou estado amarelo de emergência por conta de movimentações no vulcão Cotopaxi. Eu imagino que seja isso, ou Cotopaxi, em Quito. Quer dizer, em tese, se não houver uma erupção ali, não houver nada mais sério, o jogo não vai ter nenhum problema, os voos que vão para Guayaquil não vão sofrer maiores consequências. Mas o professor Thiago Maia pode explicar isso com mais detalhes para a gente. O professor Thiago Maia é embaixador no Brasil da Declaração Climática Mundial, doutor em Física Nuclear, doutor em Astrofísica e especialista em fenômenos naturais. Professor Thiago Maia, boa noite, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Boa noite a todos os ouvintes, obrigado pelo convite. E eu, como um amante do futebol também, estou aqui no Rio de Janeiro, né? E espero que nada de ruim aconteça. Até porque, né, a gente quer ver o espetáculo, né? Claro. E o senhor torce para que time, professor? Bom, eu sou vascaíno, né? Hoje em dia é meio ruim falar isso, né? Mas estamos subindo, estamos voltando. Tá voltando, tá voltando. Mas tem nome de um flamenguista hoje. Thiago Maia, né? Que curiosidade. Exatamente. Mas não tem problema não. Eu torço pelo espetáculo. O Flamengo realmente tem o melhor time do Brasil, melhor elenco, né, no papel, na minha humilde opinião. Não é porque é meu rival aqui no Rio que eu tenho que torcer contra, quero que aconteça alguma coisa ruim, que vença o melhor e que tenha um espetáculo. Muito bom. Professor, então, o que a gente pode falar sobre esse vulcão, o Cotopaxi? Eu não sei se essa é a pronúncia correta, mas pelo menos Cotopaxi, que vem lá de Quito, não é? Qual é o risco que esse vulcão pode oferecer para a realização do jogo no próximo sábado? É realmente motivo para um alerta amarelo, como decretou o governo equatoriano nessa segunda-feira? Os torcedores que vão para Guayaquil para acompanhar a final, a decisão, os dois times, é motivo de preocupação? Então, vamos lá, vamos entender primeiro, né? O nome do vulcão é Cotopaxi, tá? Não sei também se a minha pronúncia está certa, mas ele é o que eu gosto de usar a classificação de um dos popstars, né? Ele é um vulcão muito famoso na América do Sul, tá? Um dos mais ativos, né? Um dos mais altos também. Ele tem quase 6 mil metros de altitude. Ele não é o mais alto é hoje Del Salado, né? No Chile, né? Que tem quase 7 mil metros de altura. Mas ele sim, ele é um dos vulcões, um estratovulcão, né? Que é aquele vulcão em forma de cone e ele é coberto de neve, né, nos Andes, tá? E um dos grandes que eles falam isso é que ele está aproximadamente 60 quilômetros ao sul de Quito, tá? Então, agora, o que é esse alerta laranja, perdão, amarelo, né, que eles colocaram? Então, era para dar esse alerta amarelo? Sim, eles estão corretos em dar. Por quê? Que esse alerta amarelo nada mais é do que o vulcão ele está exibindo sinais de agitação um pouco elevado, né, do que da situação normal dele, tá? Então, esse alerta, na verdade, esse alerta de cores é um alerta para aviação, tá? Você tem verde, amarelo, laranja e vermelho, tá? E tem a ver com questões da aviação. Não quer dizer que um alerta amarelo, um alerta até mesmo vermelho, no caso, seja prejudicial para as pessoas em torno. Tá? Não tem essa relação direta, porque o risco tem a ver com o tipo de erupção. Tá? No caso ali, nós estamos falando de vulcão que ele é explosivo, tá? Isso é um problema. Tá? Ele é um vulcão que é explosivo, que já teve atividades bastante fortes no passado, mas recentemente ele não teve tanta atividade assim. Mas só para vocês terem uma ideia, esse vulcão ele teve conhecidas 87 erupções, tá? Sendo que a primeira registrada foi em 1534. Só que as erupções chamadas históricas, as mais fortes, foram em 1744, 1768, 1877 e 1904. Tá? Sendo que um dos grandes problemas dessas erupções é que elas são com fluxo piroclásticos. Vocês já viram aqueles filmes, né, de vulcão, quando está explodindo, sai aquela nuvem vulcânica? Então, é basicamente isso. É claro, nos filmes eles exageram muito. Então, essas nuvens piroclásticas, elas são problemas.
e também esse vulcão ele provoca um fluxo de lama, porque tem aquela parte coberta por neve, né, por gelo lá em cima, que vai derreter, e esse fluxo de lama, ele na erupção de 1904, por exemplo, ele chegou a 100 quilômetros de extensão, tanto para os dois lados, tá? Indo para o Pacífico e alcançando até a bacia amazônica leste. Tá? Então, esse fluxo de lama ele pode ir a 100 quilômetros, pode se espalhar. E o fluxo piroclástico não tem essa dimensão toda de espalhamento lateral. Ele pode subir mais, tá? E aí, subindo mais, você pode ter danos à aviação, você pode até mesmo alterar durante 1, 2 anos, dependendo do índice de explosividade do vulcão, dependendo da quantidade de cinzas que ele jogue na chamada estratosfera, ele consegue alterar, né, o clima global. Tá? Mas com relação ao jogo, um alerta amarelo não representa um perigo real e imediato. Tá? Naquela coisa assim, olha, o vulcão está prestes a explodir. Acontece que o negócio de vulcão, a gente nunca sabe quando que um vulcão vai explodir. Parece que, né, existem alguns parâmetros que são medidos para a gente tentar saber se aquele vulcão ele representa algum perigo. Se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, não tem problema não, tá? Senão eu vou falando. Né? Um dos grandes coisas que são medidos são a sismologia, ou seja, são a quantidade de terremotos. E isso, né, desde agosto, teve um aumento desse fluxo de terremotos muito grande nesse vulcão. Tá? Se eu não me engano, foram 2.100 terremotos. Ah, isso é muito preocupante? Então, depende de onde estão esses terremotos. Se eles estão entre 3 e 10 quilômetros, ele já está ali no cone vulcânico, já tá dentro da câmara magmática, indo para a superfície, indo para, né, forçando a cúpula. Agora, se ele estiver mais abaixo, quer dizer que está havendo uma entrada de magma na parte embaixo do vulcão, que pode estar começando a alimentar essa câmara magmática principal do vulcão para depois ter uma erupção. Então, isso daí depende tanto da quantidade e da intensidade desse terremoto. Terremotos Sim, muito fortes são mais perigosos, claro. E sim. depois você tem métodos de inclinação, por exemplo. Não foi falado se houve uma inflação no solo. Ou seja, quando a lava está tentando escapar, ela infla o solo. Aconteceu isso muito com Cumbre Vieja, aquele lá das Ilhas Canárias, né, que provocou um auê aqui no Brasil, o pessoal achando que ia ter tsunami aqui no Brasil. E esse vulcão, que terminou agora em 2021, ele vinha sempre falando, olha, está inflado, ainda vai demorar, porque enquanto o magma está forçando, ele infla a Terra. Então não foi dito nada com relação a essa inflação. Houve um monitoramento de gases, principalmente do dióxido de enxofre, ou seja, SO2, né? Ou seja, aqueles gases vulcânicos, né? O principal deles. Então esse dióxido de enxofre, houve sim um aumento importante nesse gás. Tá? Não foi falado também com relação à temperatura. Quando você está quando você está prestes a uma erupção, você tem um aumento na temperatura, você consegue medir, né, a temperatura do vulcão. E você também tem que ver qual é o alargamento da cratera, ou seja, da chamada boca do vulcão. Tá? Isso daí Sim. são indícios. Professor, Sim. professor, então, assim, pelo que o senhor explicou e pelo que a gente compreende, Aham. nesse momento não há grandes riscos para a realização do jogo. E mesmo para quem vai no avião, para quem vai de avião, aparentemente também não há grandes riscos de interromper espaço aéreo, problemas aí com a larva do vulcão que pode afetar a questão dos voos, da chegada a Guayaquil. E é importante a gente explicar, Quito está ao norte do Equador, Guayaquil está a sudoeste do Equador, estão separados por 440 quilômetros. Então, aparentemente, essa questão aérea também não deve ser um problema para o jogo do sábado, não é? Então, enquanto tiver alerta amarelo, nenhum problema, tá? Nenhum problema. Agora, se por acaso, né, começar a ter um alerta laranja, que dependendo do alerta laranja, né, e como ele se comporte, você tem, assim, você pode estar na iminência de uma erupção,
tá? Ou então você tem uma erupção menor em andamento, chamada atividade menor. Então, tudo vai depender desses indicadores que eu falei, do enxame de terremotos, da quantidade de terremotos e da profundidade deles, tá? Também da magnitude deles, da temperatura, da quantidade de gases, está expelindo cinzas ou não, a que altitude está mandando essas cinzas. Então, existem vários fatores que você tem que considerar. Mas, no momento, se eu fosse, né, responsável pelo jogo, ou então tivesse comprado, eu iria tranquilamente, que alerta amarelo não representa nenhum grande problema. Só para vocês terem ideia, tá? Hoje em dia devem ter mais de 40 vulcões de alertas amarelo no mundo, tá? Então, por dia, sim, você já teve épocas de terem mais de 70 vulcões em erupções ao mesmo tempo. Então, um ou outro ali não é problema. Tá? Agora, a questão é que esse vulcão, se ele entrar em erupção, ele é problema para a região em torno. Para o jogo, eu só vejo problema com relação da aviação. Perfeito. Então, só uma curiosidade, professor. Um abraço para o senhor Alcapelanes. O senhor Obrigado. explicou basicamente tudo na primeira resposta, né? Sanou qualquer tipo de dúvida que eu, pelo menos, tinha, mas... Muito técnico, muito né? técnico, E deixando muito bom bem papo. claro como é que as coisas funcionam. Isso, não, foi uma aula. Mas só para tirar uma dúvida, professor, vamos lá, o jogo é no sábado. Há alguma possibilidade desse alerta amarelo, né, se transformar no laranja, que aí coloca em risco a chegada, o jogo, alguma coisa assim? Pelo estudo que foi feito, há uma possibilidade, ainda que remota? Então, sempre há. Porque a gente, infelizmente, nós não conseguimos, né, prever quando que um vulcão realmente vai limpar a garganta, né? Ele vai querer cantar, né? Então, nós sabemos que ele é um vulcão ativo, né, que a designação de vulcão ativo que ele entrou em erupção durante o Holoceno, ou seja, durante os últimos 12 mil anos ele entrou em erupção, ele é considerado ativo. Ele é um vulcão bastante ativo, tá? Ele pode entrar em erupção a qualquer momento, mas os indicadores mostram que não é, por exemplo, esse qualquer momento, o que é um qualquer momento a nível geológico? Pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 70 anos, pode ser daqui a um século. Tá? Tudo vai depender desses fatores, da inflação do. Quanto mais fatores forem somando, inflação do solo, abertura da cratera, aumento de gases, aumento do sísmico, aumento da temperatura. Quando vocês forem somando esses fatores, você aumenta o risco, tá, desse vulcão entrar em erupção. Mas agora, a certeza que ele vai entrar, ele pode ir para um alerta amarelo, passar do amarelo para laranja? Pode, então como também pode passar do amarelo para verde, que é a situação normal. Tá? Perfeito. Então, infelizmente, doutor, isso aí a gente não tem como. professor, Diga lá, Sim? Pretzel. o Dário Alves de Lima pergunta séria, ele coloca assim, se existe vulcão submarino. Existe, inclusive, né, o vulcão Tongarunga, que entrou em erupção no início desse 2022, ele foi uma erupção muito violenta, tá, que jogou 25% a mais de água na estratosfera, que vai alterar o clima do planeta durante 2 anos aí. Vai Onde provocar foi isso aí, professor? Oi? Onde foi essa erupção? O vulcão Tongarunga, ele é ali no Pacífico, ali em Tonga. Em Do lado Tonga. de Tonga. Isso vai afetar o clima do planeta nos próximos 2 anos? Vai. De que maneira? Porque ele jogou água na estratosfera. O vulcão ele afeta o clima de duas formas. Ou se ele jogar muita cinza na atmosfera, como foi o Monte Pinatubo em 91, ele abaixa a temperatura. Porque ele causa um efeito, né, de refletir a luz solar. Agora, quando ele joga água para a atmosfera, a radiação ultravioleta quebra essa água e acaba produzindo radiação infravermelha, você aumenta a temperatura do planeta em alguns décimos de grau. Então, nos próximos 2 anos, vai aumentar a temperatura do planeta por causa dessa erupção no Pacífico, em Tonga. Ela tem a tendência de aumentar, mas como ainda estamos com o fenômeno Laninha ainda aí, né, firme e forte pelo 3º ano seguido, provavelmente vai durar até a primavera, até o verão, né, de 2023, e acredito que vai ser pouco perceptível. Então tem que aguardar, porque Só realmente curiosidade, essas professor. medições ainda...
Oi? O que aconteceu com a cidade de Pompeia e Herculano, quando o Vesúvio arrasou as duas cidades. Isso é um efeito raríssimo ou isso pode acontecer, por exemplo, com essas cidades que têm vulcões muito próximos assim? Então, é aquilo, né? Erupções muito fortes, tá? Desses tipos, elas acontecem, não são tão frequentes. Como, por exemplo, nós temos ali no Havaí, né, que é o vulcão mais ativo do mundo, que é o Kilauea. Esse vulcão ele está em erupção, cuspindo lava o tempo todo. Ele cospe muita lava. O tipo de lava dela é muito fluido, então ele está sempre cuspindo lava, está sempre lá em erupção. Inclusive, você pode até fazer turismo lá, tá? Naquele lugar durante a erupção. Agora, como aconteceu em Krakatoa, quando aconteceu, né, o Krakatoa no século XIX, que foi uma erupção tremenda, tá? Esses tipos de erupção, né, eles são bem mais raros, tá? Nós não podemos dizer assim de alguns mil anos, alguns séculos, tá? Algumas décadas. Quanto mais forte for a erupção, aí nós temos algumas décadas diferentes, tá? Alguns séculos, ou seja, não é tão frequente, tá? Não é tão frequente de acontecer. Oh, que aula aqui, que aula. Vulcão, hein? Mas tá, eu medo, cara. Eu fiquei com medo depois dessa aula, velho. Eu tenho mais uma curiosidade pro senhor. Quanto que vai ser o jogo Atlético Paranaense e Flamengo? Ô, rapaz, olha. Então, né, vamos lá. Eu sou um vascaíno, tá? Que não vou ficar preocupado com o jogo, até porque, né, meu time não tá jogando, mas eu vou torcer pelo espetáculo. Eu costumo dizer que o time do Atlético Paranaense é um time enjoado, tá? O Filipão, ele armou o time muito bem quando ele quer jogar, um time raçudo. E o time do Flamengo é aquilo, né? É um time de muito toque de bola e tal. Eu acredito que vai ser um jogo que não vai ter um placar muito elástico. Vamos botar um negocinho aí, uma lava aí nessa questão? Vai ser 0x0, vai pra pênalti. Nossa, se for pra pênalti, aí eu prefiro que o vulcão estoure, velho. Que eu não assista, porque, pelo amor de Deus, aí eu infarto de uma vez. Muito bom, olha, tivemos uma aula espetacular sobre vulcão aqui. Então, para quem está indo aí ao Equador, como o nosso João Paulo Capelani... Eu já tenho medo de avião, velho. Depois dessa aula do professor, eu tô repensando em ir para o Equador. E a brincadeira do Ricardo Pires aqui, ó. O professor é especialista em vulcão e vai torcer para o furacão, outro fenômeno. Isso! Boa, professor! Ó, só para você ficar tranquilo, eu tenho 41 anos, estudo vulcões há 20. Tá? Boa. Professor Tiago Maia, embaixador no Brasil da Declaração Climática Mundial, doutor em Física Nuclear, doutor em Astrofísica e especialista em fenômenos naturais. Muito obrigado, viu, professor, pela aula aqui. Uma ótima semana e até a próxima. Obrigado, até a próxima, pessoal. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Parabéns ao Bruno Milhões. Grande entrevista, Brunão. Descobriu o professor. É isso aí, E meu. nos deu uma aula agora, né? Aula. E você Domingo agora eu cornetou, tava né? em casa. Fala do vulcão, eu tava cornetando. Domingo agora, ontem eu tava em casa me Tava preparando. cornetando. Fala do vulcão, Cornetou fala de pra futebol, caramba cornetou lá, o agora vulcão. gostou da entrevista. Olha lá, entrevista boa pra caramba, no velho. sábado, viu? No sábado, como tu é mentiroso, ó. Viu? É impressionante. É um baita mentiroso. Né? Aliás, ele é roteirista daquele filme, né, Mesquita? O Mentiroso, né? Impressionante, né? Viu, o Capri, sábado eu tava pronto pra sair de casa e aí começou o filme O Inferno de Dante, que é sobre a erupção de um vulcão com Pierce Brosnan, sabe? Pierce Brosnan, que era o foi 007. Exatamente. O real, né? O raiz. Aliás, o Inferno de Dante foi a Alemanha contra o zagueiro Dante, né? No 7x1 entre Brasil e Alemanha. O legítimo. Agora eu comecei a repensar, tudo bem, a viagem já tá comprada, eu vou pro Equador, mas eu tô pensando em já ir de fralda. Por causa do vulcão, né? Ou por causa da derrota do Atlético? Não, por causa dos dois. Cara, mas só faltava isso, cara. Mas vamos falar a verdade, cara. A Conmebol escolheu a dedo, né? Afinal vai ser igual aqui, tá tendo quase uma guerra civil, as pessoas estão se matando. Terremoto, vulcão, a hotelaria não existe, a logística é ruim, o gramado tá um nojo. Só falta ir pros O pênaltis, aeroporto né? não comporta a chegada de tantos aviões. O que falta mais para o Atlético ser campeão? Só falta isso. A Conmebol gosta de emoção. É inacreditável, velho. A Conmebol disse não que vai, tem meio pé frio. Bom, então é o vai. seguinte, ó, atenção, deixa No eu só Maracanã então não funcionou. fazer o nosso Mas serviço quem falou aqui. que eu tava torcendo pro Corinthians? Ulisses Costa tá com medo de ir pro Equador.